E ó, eu vou falar uma coisa aqui, já dando a minha opinião, tá? Um absurdo, uma vergonha o que tá acontecendo com o São Januário, tá? Porque agora a Justiça determinou, né, a segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que não vai liberar São Januário ainda, porque é preciso preservar a segurança dos torcedores. Isso é uma vergonha. Tem a ver com o último jogo que teve com torcida em São Januário, que teve ali tentativa de invasão, bomba, vândalos tentando depredar o estádio, invadir o estádio. Mas isso não quer dizer que o estádio não tem condições de receber partidas. São Januário pode receber, sim, partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. O vandalismo acontece em vários outros estádios. Já aconteceu também na Vila Belmiro. A Vila Belmiro já foi liberada para a torcida do Santos. E o Vasco, com razão, reclama de uma possível perseguição que possa estar havendo com o Clube Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama, cara, vai ser prejudicado com isso. Você tem a situação do Maracanã, que foi fechado para melhoria do gramado. O Vasco vai jogar onde? O Vasco precisando sair da segunda divisão, o Vasco precisando ter seu torcedor do lado para ajudar nessa saída, que o clube não quer cair para a Série B. De novo, acabou de voltar. É uma vergonha, cara. A Justiça não pode prejudicar tanto assim o Vasco da Gama. São Januário pode sim receber jogo. Eu já cobri vários jogos em São Januário. Claro que pode receber um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. E aí a gente vê uma situação como essa, Vander, prejudica muito o clube, prejudica muito o seu torcedor, e aí depois, o Vasco sendo rebaixado, jogando em estádios onde não tem aquele caldeirão como é São Januário, o torcedor vai ficar indignado com razão. Mas eu queria só lembrar o seguinte, que o Vasco da Gama já pagou, se a Justiça acha que ele tem algum tipo de culpa nesse evento que você acabou de citar, já pagou. Não existe prisão perpétua. Claro! Não existe uma pena que não vai terminar nunca. Não é isso, ele já pagou. Outra coisa, fundamentalmente, aquilo que aconteceu em São Januário é um problema da polícia. Claro, é segurança pública. É segurança pública da polícia que tem que dar segurança. Mas o estádio é do... Tudo bem, tem uma regrinha aí que o estádio tem que assumir os pepinos que acontecem dentro dele. Mas já pagou, né? Está na hora de voltar. O que vai fazer lá? Vai aterrar? Vai chamar os tratores e derrubar? Não é isso. Quer dizer, realmente o Vasco está chiando, está reclamando, está buscando a justiça, vai insistir nisso, está recorrendo. Eu acho que o Vasco precisa ser, digamos assim, tratado com mais respeito à história do Vasco e, repito, é problema na polícia. Você pode limitar, mas aconteceu isso, nós vamos reduzir o público, vamos aumentar a segurança. Mas tudo bem. Mas precisa voltar a jogar. Vai jogar onde? É isso mesmo. Não, e pode jogar. A cara de pau ainda é essa. Que por 2-1, o colegiado aceitou parcialmente o recurso do Vasco para permitir que o estádio receba partidas com portões fechados. É uma palhaçada isso, Flávio Prado. Não dá pra levar a sério, né? Você ter um estádio como o São Januário dizendo que é preciso preservar a segurança do torcedor. Então a Justiça falha bastante, hein? Porque o que eu vejo de torcedor sem segurança, pancadaria de organizada pra tudo que é lado, de todas as cidades do Brasil, em todos os estados do Brasil, o que não estão garantindo é a segurança do torcedor, Flávio. Isso eu falo faz tempo, né? Eu falo que estádio de futebol é um perigo, é um risco, por causa desses bandos uniformizados que se matam por aí e tal. Isso eu sempre falei, então, eu não sei como é que está São Januário, faz muitos anos que eu não vou lá e não vou entrar nessa parada, mas qualquer coisa, o Flamengo e o Fluminense estão fazendo um trabalho bom no Maracanã, para deixar bem legalzinho o gramado, e aí joga no Maracanã, não tem problema nenhum, né? Você preserva, pega o trabalho lá do Flamengo e do Fluminense e joga lá, não tem problema não, fica tudo certo. Aliás, esse negócio de segurança pública, é a lei do menor esforço, que o Vanderlei fala. Tem um dia aí que tem um jogo, tem um clássico e tem um jogo do São Paulo. É isso aí, o Vanderlei acabou de me passar. Fala isso aí, né? É um negócio, isso aí, realmente eu vou te falar. Eu vou montar um serviço de segurança pública, porque para fazer isso eu faço. Aliás, o meu netinho, o Thomas, ele nem fala, mas ele faz um negócio desse. Essa estratégia ele faz. Filho do Bruno?
Do Bruno? Não, filho da Rita. Ah, da Rita. Filho do Bruno é o Diego. O Diego, ele é participar da confusão. Então, eu prefiro... Então, o Tominho não sabe nem falar, mas essa estratégia ele também criaria. Eu tenho certeza disso. Agora, a CBF, ó, trazendo esse aspecto que o Flávio falou, só lembrando, hein, o Vasco vai ser muito prejudicado, o torcedor tem razão de reclamar. Mas o torcedor tem culpa também. Tem razão de reclamar. Calma. Parte do torcedor. Você está falando de alguns vândalos jornalizados. Eu não conheço os caras. Eu vi uns animais atirando coisa então lá, quebrando tudo. Ué, você quer que eu vá individualizar? Proíbe essa porcaria de entrar lá. Esses caras são responsáveis, sim. Essas porcarias que prejudicaram o Santos. Os 2 times estão lá no rebaixamento. Torcida que fez isso. Afastou os caras do... Aí você sabe o que acontece? A magistrada, tá? Que relembrou os atos de vandalismo e desordem ocorridos no dia 22 de junho, após o jogo Vasco e Goiás, em São Januário, afirmou que as partidas sem a presença de público, promovidas no local, demonstraram que a medida foi efetiva, uma vez que não houve qualquer incidente nesses jogos. É brincadeira! Então pronto. Então vamos fazer o seguinte, não tem mais público em jogo de futebol. Opa, estamos começando a chegar na minha teoria, hein? Bonecos, boa. Como é que a magistrada fala que a medida é eficiente? Boa, magistrada. E não estão tendo incidentes. Muito bem. Não estão tendo incidentes nos estádios porque não tem torcida. É verdade. Então, ninguém mais vai pra show. Porque tem pancadaria em show várias vezes. Eu já vi... Eu sou da noite, amigo. Eu já fui pra show várias vezes. Tem porradaria em show, tem porradaria em boate. O ser humano... Tem torcida uniformizada em show também agora? Estraga tudo. O ser humano que quer ser mau caráter, que quer ser bandido, que quer ser vagabundo, ele estraga tudo, não é só o futebol. Mas quando o clube... Então ninguém mais vai pra rua, porque você tem o risco de levar um tiro de um vagabundo. Quando o clube de futebol dá apoio... O problema é esse, os clubes de futebol eles dão apoio a esses grupos. A partir daí eles têm responsabilidade também. Então acho que não é... Não sou não. Você é um brincalhão. Não sou não. Você tá querendo dizer que o torcedor que não briga, que não depreda, que não faz nada, ele tem culpa? Eu tô dizendo que os clubes têm culpa porque eles apoiam esses caras que criam confusão. A partir do momento que tem confusão, eu não acho que você... Bem, mas e o torcedor que não tá podendo ir no estádio? Ele não tá podendo porque os marginais arrebentam tudo. Aí a culpa não. Mas arrebentam tudo em qualquer estádio. Aí só São Januário vai ser diferente. Aí eu já não vou defender clube nenhum. É lógico. Eu tô dizendo o quê? Clube que apoia a torcida uniformizada e o campo for interditado merece a interdição. É isso. Não, mas isso que você está falando, você sabe que eu sigo essa linha, mas nesse caso do Vasco, essa punição vem se arrastando há muito tempo e o Vasco já pagou por isso. E acho que ele está esperto para não apoiar vandalismo e nem os vândalos. Agora, se retomar público lá, a segurança tem que ser redobrada. A polícia também tem responsabilidade, tem que prender esses caras. A justiça tem, essa magistrada também tem que colaborar, dizendo, se por acaso prender, esses caras vão ficar. Mas a lei não permite. A lei não permite, até a página 2. Já há atalhos na lei que permitem segurar que pode justificar tentativa de homicídio. Por que você dá um soco na cara de alguém na Avenida Paulista e você é encarado de uma maneira? Você dá um soco na cara de alguém no estádio de futebol e você é encarado com doçura. Não dá. Então, já pagou. Eu acho que não pode ser uma punição eterna para o Vasco da Gama. Ele está sendo prejudicado, é uma verdade. Não, eu acho que, eu já falei, pelo nível de comportamento desses caras, todos os estádios deveriam ser interditados. Isso eu concordo. Agora, o que aconteceu lá no jogo do Vasco, a última vez que esteve lá, foi uma coisa horrorosa. Houve várias tentativas de homicídio lá naquela situação. Verdade. Aí, isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Isso nunca aconteceu nas redondezas do Morumbi, do Neoquímica Arena, do Allianz Parque, do Maracanã. Nas redondezas não me interessa, não. Tô falando dentro do campo. Nas redondezas, se quiser te matar, pode te matar. Real. Tem um problema? Não tem problema? Não, meu amigão. O problema real foi fora. Que aí foi bomba pra tudo. Viram-se até tiros. Teve jogo, era o jogo, se eu não me engano, o jogo. Sim, mas o problema maior foi fora. Mas houve problema, se for falar de problema dentro, a torcida do Santos jogou morteiro mais que a torcida do fez muito bem de interditar. Mas voltou. Aí é problema dos caras que são frouxos. Eu só tô falando que bandidagem em campo de futebol. Bandidagem em campo de futebol não pode ser. Eu acho que dane-se. Os clubes que apoiam. O Vasco conversa com os caras lá. O Vasco identificou alguém, o Vasco mandou
denunciou alguém, processou Ué, alguém. o Vasco tem que identificar, dá a câmera. A polícia pede, a justiça pede, toma aqui, ó. Aí câmera. o Vasco aqui. colaborou, será? Não sei. É lógico que colabora. Quem colabora? Os caras estão sempre lá, pô. Os caras estão sempre lá. A justiça não vai pedir imagem, o Vasco vai falar, não dou. Não sei. Ah, para, Flávio. Já aconteceu várias vezes de sumirem as imagens. Você lembra que quando aqueles torcedores do Corinthians mataram o menino em Oruro, todo mundo apoiou? Mataram um garoto em Oruro. Até hoje, esse crime não foi identificado. Ajudaram a esconder. Tiveram uma série de situações. Os clubes adoram esse tipo de coisa. Eles usam a favor as gangues e tal. Mas são todos, é claro. Interdita de novo. Mas vai pisar. Eu acho que tem que acabar a punição, porque já passou um período. E a polícia, é lado externo, a polícia tem que resolver o problema. É igual essa moça que foi assassinada aqui em São Paulo. Não, eu concordo. Isso aconteceu no lado externo. Mas eu acho que lado externo, é assim, pra mim, lado externo, se essas gangues quiserem marcar briga entre eles no meio de uma estrada, é problema deles. Não tem nada que ver com isso. Eu não estou falando de gangue, quadrilha, que isso não é problema meu. Dentro do estádio, estou falando muito baseado em Premier League. Acabaram os hooligans da Inglaterra? Não. Eles brigam lá no pé do Thames, se matam lá, fazem miséria. Você vê as imagens. Dane-se, isso não me interessa, o problema é deles. Agora, no estádio não entra. No estádio não. É isso. Tem que acabar com esse lixo no campo de futebol. Aí não acaba. Se eu sou juiz, eu carrego pra caramba também. Vai se ferrar, pô. Eu entendo que tem que carregar. Eu só estou dizendo que existe uma pena, nesse caso do Vasco, que ele já pagou por isso. Você sabe há quanto tempo ele está pedindo, pelo amor de Deus, para jogar aqui, jogar ali. O Vasco está sendo prejudicado. Acabou a pena, volta. Se a torcida repetir alguma coisa dentro de campo, interdita de novo. E no lado externo, a polícia tem que evitar. Teve tiroteio, bomba, não sei o que, mas é a polícia. Eu acho que eles têm que fazer aqueles corredores, né? De proibição, isso, só entra quem tem ingresso. Agora os caras brigaram no meio da estrada. Dane-se, o problema é deles. Fizeram cilado um pro outro. Se dane. Não tem nada a ver com isso. Aí é banditismo. Eu sou a favor que em torno do estádio tem que ter cinturão de segurança. Bem grande. Pelo menos 1 quilômetro. Isso existe isso aí, de 1 a 2 quilômetros. Aí brigaram depois 2 quilômetros. No mundo todo tem cinturão de segurança. Lógico. Só passa daquele cinturão quem tem ingresso. Pronto, primeiro. Isso. Essa está definido. Tá certo? Quer dizer, então tem que ter isso. Agora, se não conseguem fazer isso, Mas essa história que o Vanderlei passou é interessantíssima. Que o meu netinho, o Thomas, ele tomou essa decisão aí, com a estratégia dele. Ele nem fala direito. Ele tem 1 ano e 3 meses, mas ele que criou essa estratégia para resolver o problema da violência. Sabe o que o Vanderlei passou aí? Gente, é bizarro. Já falou isso? Não falou. A gente vai falar. Temos que falar, porque sobre essa situação. Meu neto resolveu, hein? A estratégia do molequinho de 1 ano e 3 meses. A gente vai falar sobre essa situação que a CBF, a nossa CBF querida, alterou o dia do jogo entre São Paulo e Curitiba, pela 20ª rodada do Brasileirão. De hora. Passou desse domingo, dia 3, para dia 27 de setembro, às 7 horas da noite. Adivinha? A mudança foi um pedido do Ministério Público, brilhante, para evitar conflito com a torcida do Corinthians, que enfrenta o Palmeiras na mesma data. 27 é dia de Libertadores, inclusive. É dia de semifinal de Libertadores. Palmeiras vai estar, mas não vai jogar em casa. Vai jogar na Argentina. Agora, é bizarro, né, que não tenha segurança. Tem show, não, eles alegaram que tem um show não sei do que aí. Tem mais 2 coisas. Não, mas é bizarro não ter segurança. Eu acho que é bizarro, pô. Tem um negócio em Interlagos, um show não sei do que. Vamos falar desse debate? Tá? Vai ter o show em Interlagos, que é o The Town. Que eu não tenho a menor ideia do que seja. Rio, legal, que seja. Tem tudo a ver com o jogo, claro. Sim. E tem um outro negócio também, mas tudo coisa que não tem nada a ver. A gente vai falar sobre mais essa palhaçada de ter que adiar jogo. Isso é ridículo. Ter que adiar jogo porque a segurança pública não garante
a segurança Respeito do que foi a torcedor. estratégia do meu neto de ano Tem 3 duas- meses. tem Ele falou, duas tira coisas, esse jogo. Você Qual é o nome respeita. dele? Thomas. Tem filho da duas minha- coisas filho da minha aí. filha. Ele falou. Estratégia do Tominhas, pra Do não Tominho. ter guerra. 1 ano e 3 Mas- meses ele falou assim, eu tenho uma estratégia, tira um jogo. Pensou na estratégia. Duas coisas aí. Bom. Vocês já bateram muito em mim aqui. Bom, também um hematoma a mais, um hematoma... Merece. Merece. Quando apanha, merece. Não, eu reconheço. Eu não mereço, mas eu sei que o mundo é assim. Então, Você aguentou a crueldade do mundo. já assumi a crueldade do mundo. Qual é? Quando eu digo assim, eu não tenho coragem suficiente para mandar alguém que eu amo, uma Num jogo de futebol. num jogo de futebol, não, num clássico. Um jogo de futebol normal. Mas num Eu clássico. não gosto que quando o Bruno leva meus netos, eu prefiro não. Não, tudo bem. Perigoso. Mas quem clássico. Depois essa geração quer Nutella. Você não quer levar em jogo de futebol Exatamente. e a geração Eu não Nutella. tenho. Só Mas eles são Nutella e eu também. Flávio, Eu não falei que eu sou chorão? eu não tenho coragem. Ok. Mas peraí, é o jogo do São Paulo. Sim, mas no mundo real, eles vão se cruzar mesmo. Então, se pode, não tem competência para impedir isso. Não tem competência para impedir essa guerra que vai acontecer em estações. Então muda. Tudo bem. Eu acho que não é certo, mas é uma precaução. Cômodo, né? Tá bom. Bem cômodo. Mas não tem competência. Vamos evitar. É uma precaução. Ó, a gente vai voltar rapidinho pra Rádio Jovem Pan pra devolver a palavra pro Vander. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre esse papelão da CBF de adiar jogo a pedido de Ministério Público. Papelão do Ministério Público, né? Porque a CBF também não vai poder falar não. O Ministério Público fala pra fazer, vai fazer o quê? Não vou fazer não, tem que seguir ordem. Dessa vez nem dá pra culpar a CBF, mas culpa o Ministério Público que não garante a segurança do torcedor e tem que adiar o jogo São Paulo e Curitiba. Não, o Ministério Público tá atuando como precaução. Sabe que a polícia terá problema, deve ter conversado com a polícia não tem o efetivo, não consigo fazer, o setor de inteligência não consegue detectar alguma coisa mais perigosa. Então, se é essa situação, eu não posso criticar a postura de precaução. É isso. Então, paciência. Não é o mundo ideal, mas pelo menos deve evitar cruzamentos em metrôs, em estações, em avenidas, em bairros, porque o arquirrival São Paulo não estará jogando e o jogo será como foco só entre duas torcidas, Corinthians e Palmeiras, no estádio do Corinthians, só com torcedores do Corinthians. Presume-se que não teremos grandes problemas, né? A não ser que eles tenham marcado alguma guerra particular em algum ponto da cidade de São Paulo. Mas, em função disso, a precaução, eu prefiro a precaução. Não é ideal, concordo, deveria ter uma cidade enorme como essa, o maior capital do país, pode fazer 2, 3, 4 eventos ao mesmo tempo, com segurança, com planejamento e com inteligência. Não tem sido assim. Então, a precaução, eu não critico essa mudança. Com relação ao dia 27, nós teremos, então, 2 jogos, claramente 2 jogos. Um às 19 horas em São Paulo, não é isso? E depois o jogo da Libertadores. Boca e Palmeiras. Boca e Palmeiras na Argentina. Teremos 2 jogos. Tudo bem, segue a vida. Então você acha certo adiar? Não há precaução, por precaução, sim. O ideal não seria... Vamos continuar como está definido. Mas os caras, toda vez que acontece uma coincidência... Gente, mas vem cá. Uma coincidência o de horário. clássico já é motivo para guerra. Você tem Corinthians e Palmeiras. Eles vão se enfrentar entre eles. Não vai ser Gente, a só lembrar do que é São só a Paulo. torcida do Corinthians, hein? Sim, Flávio. Porque é torcida única. Mas então, Flávio, o que eles estão falando, Então cruzamento... o problema é cruzar o Corinthians com a do São Paulo. É Isso. Mas eu Você acho... entendeu? Não, mas Nem caminhos são os mesmos, gente. Mas, ao contrário, tem entroncamento, eles se encontram. Existe essa possibilidade. Como existe a possibilidade, acho que estão evitando que a gente faça o programa no dia seguinte dizendo que houve um espancamento, uma guerra, um confronto. E normalmente nessas guerras e nesses confrontos
sobra para quem não tem nada a ver com isso. Por isso que eu acho que tem que tirar esses caras de circulação. Então, concordo. Isso é claro. Para mim, isso tudo é paliativo. Mas como há uma conivência com esses bandos violentos. Então, por isso que eu falo que a situação, o mais fácil é evitar. Não, em vez de você jogar sujeira para debaixo do tapete, acaba com a sujeira. Mas isso ninguém tem coragem de fazer. Esse é o ponto. Então, enquanto isso, eu continuo dizendo, melhor não ir em estádio. Então, como não sou do Ministério Público, não sou da polícia, eu entendo que é um ato uma precaução necessária para tentar evitar confronto. Só isso. A gente sabe que não vai... Já quantas vezes a gente fala? A polícia, ou então quem tem que cuidar disso é incompetente, não consegue. Já que não consegue, eu vou falar para alguém lá, vai no jogo. Eu amo fulano de tal, um garoto, uma jovem, uma família. Vai nesse jogo. Estou sabendo que o bicho pode pegar, é melhor não ir nesse. É isso. Para mim seria muito confortável. Eu acho que é confortável, sentado num estúdio confortável como esse, ou então numa cabine de transmissão, ou com um acesso especial no estádio. Vamos todos. Sim, vamos todos, mas e aí, cara pálida? Quantas vezes nós alimentamos para, olha, leve a sua família e o bicho pegou e as pessoas... Eu nunca falei isso. Tudo bem, você tem sido radical nisso no bom sentido. Eu acho perigoso. Acho que é um evento perigoso. Tanto que aquela menina que morreu, que me consta, não fez nada de errado, ela simplesmente está indo para um jogo de futebol, uma garrafa corta a garganta. Clássico é um ambiente perigoso. A gente tem hoje, galera, só para avisar para vocês, ao vivo na Jovem Pan, no YouTube da Jovem Pan Esportes, às 8h30 da noite, lendas do Corinthians contra lendas do Real Madrid, hein? Com imagem. Vampeta vai jogar, o Vampeta. Vai ter imagem. Vampeta marcando o Zé Roberto, Sidoff. Vai ser demais. Então, 8h30 no YouTube da Jovem Pan Esportes, com imagem. Você acompanha esse jogo, a gente te convoca. E uma boa tarde para todos vocês. Deixa o seu like, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes e 8h30, liga no YouTube da Jovem Pan Esportes hoje, que vai ter com imagem lendas do Real Madrid contra lendas do Corinthians para comemorar o aniversário do Timão.